Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Hoje no Papo de Especialista eu convido a doutora Caroline Rotter, que é cirurgiã vascular, para a gente bater papo sobre varizes, sobre insuficiência venosa, sobre insuficiência arterial, sobre doenças vasculares em geral. Poxa, será que toda a perna inchada é variz? Será que é o melhor tratamento? Como que a gente faz o diagnóstico? Então acompanhe no vídeo de hoje que eu vou tirar dúvidas de vocês. Começar o vídeo, quero pedir por gentileza para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Aqui o YouTube vai entendendo que esse vídeo é importante, vai distribuindo para mais pessoas, a gente vai levar informação para mais e mais pessoas. Então eu estou aqui nesse objetivo de levar conhecimento em saúde para a população, para que as pessoas possam se cuidar mais. Então ativem o sininho, deixem um like, se inscrevam no canal. Então vamos lá, pessoal, a doutora Caroline Rotter é colega nossa aqui da Clínica Sartor, a gente trabalha em conjunto vendo os pacientes, e a doutora Caroline tem a formação na Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo, onde ela fez a faculdade, a residência de cirurgia geral e a residência de cirurgia vascular, e ela é mais que especialista em cuidados de problemas vasculares, né, que incluindo doenças de trombose nas pernas, doença de insuficiência venosa, doença de varizes, entre milhares de outras, né, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada, olá a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de doenças vasculares. É um grande espectro, né? Tem várias doenças e tem muita dúvida. Então, qualquer dúvida pode mandar pra gente que a gente vai responder. Perfeito. Então assim, pessoal, para vocês entenderem, né, o cirurgião vascular, o especialista que vai ver a circulação periférica na grande maioria dos casos, tá? Obviamente, quando a gente fala de vasos do corpo, a gente está falando de artérias e de veias. Quando a gente fala de vasos das pernas, quem cuida é o cirurgião vascular, não é o cardiologista, não é o cirurgião cardíaco. Quando a gente fala de artéria aorta, muitas vezes é o cirurgião vascular que cuida. Tá? O cirurgião vascular ele não vai mexer nas artérias do coração, nas artérias coronarianas, que quem mexe é o cirurgião cardíaco ou o hemodinamicista. Isso aí é coisa do cardiologista. As artérias carótidas, quem também cuida é cirurgião vascular. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre as principais dúvidas que os pacientes têm, dos principais casos que a gente trata, né, Carol? Então vamos lá. Ó, Carol, eu queria começar primeiro por falar das carótidas, tá? Então, o que são as carótidas? Qual que é o perigo das carótidas entupirem, né? São veias, são artérias? Conta pra gente. Bom, então primeiro, pra gente entender, né, as artérias são aquelas que levam sangue do coração para a periferia, seja ela cabeça, braços ou pernas. As veias, elas fazem o caminho contrário, então elas trazem o sangue de volta pro coração, né? Da mesma coisa, das pernas, dos braços e do crânio. As carótidas são as artérias que levam o sangue do coração para a cabeça, né? Para a circulação do cérebro e tudo mais. E o maior problema relacionado às carótidas tem também bastante relação com aquela doença do coração, que dá infarto e tudo mais, que é a doença aterosclerótica, né? E se tem um entupimento ou se tem uma placa que está diminuindo o fluxo para a cabeça, o que pode acontecer é um AVC, né? E não é tão incomum o AVC relacionado à doença carotídea, e muitas vezes quando tem isso, ou quando tem doença carotídea isolada, pode precisar fazer um procedimento cirúrgico. Claro que varia de caso a caso, mas pode ser necessário para limpar, digamos assim, né, essa carótida e diminuir esse risco de AVC e tudo mais. Tá, então antes da gente falar dos procedimentos cirúrgicos, Carol, então vocês entenderam, pessoal? Então são duas artérias que ficam uma de cada lado do pescoço. O que pulsa aqui, o que a gente vê muitas vezes mexer, por causa, na verdade, da carótida. A carótida é um vaso que não é muito pequenininho, mas também ele não é muito grande, ou seja, tem chance de entupir com placa de gordura, ou até ter outras complicações, como dissecção, enfim. Mas, o que acontece? Quais são os fatores de risco para a formação de placa de gordura nas carótidas, Carol? Os principais fatores de risco são os mesmos fatores de risco de placa na região coronariana, né? Então, tabagismo, pressão alta, diabetes, até uma dislipidemia, né? Colesterol alto e tudo mais, triglicérides altos, tudo isso aumenta o risco de formação de placa nas carótidas. Perfeito. E essa formação de placa, como eu sempre conto para vocês, né, em similaridade ao coração, que a gente tem uma placa obstruindo o fluxo de sangue, ou seja, chega menos nutrientes se tem uma obstrução, chega menos oxigênio, chega menos sangue, aquela região do coração vai sofrer, vai poder ter um infarto. O infarto é a morte do músculo cardíaco.
Se está entupido aqui a carótida, pode ir menos sangue para uma região do cérebro e pode dar, por exemplo, desde sintomas neurológicos importantes até AVC, que é o infarto do cérebro, né? E pode soltar a plaquinha da carótida também, Carol? Também pode. Também é bastante, não é incomum. E aí solta a plaquinha e também entope alguma artéria menor lá dentro da circulação, dentro da cabeça. E aí pode também dar um AVC, né? Tá. Seja ele pequeno ou grande, dependendo da região que entope. Perfeito. E assim, tem um problema que muitos pacientes, eles querem fazer o exame de carótidas, mas não é o exame que a gente faz para todo mundo, não é um exame de check-up que a gente pede a torta direita. Então, ele tem indicações, né? A gente pode examinar o paciente e ver se tem algum sopro, se tem alguma outra alteração que a gente vê no exame físico, ou um paciente de alto risco cardiovascular, Carol, que a gente faz esse exame para saber se tem alguma alteração, ou um paciente que eu vou operar o coração, a gente faz exame de carótida, né? Porque se o paciente tem doenças nas coronárias, grande chance dele ter doença em outros vasinhos do corpo. Carol, e uma dúvida que todo mundo tem é o seguinte: plaquinha na carótida, tem que sair colocando stent, tem tamanho, como que a gente pensa nisso? Porque todo mundo acha que é como se fosse encanamento, né? Tem uma plaquinha, tem que tirar. Como que é? Não é bem assim, né? Quando tá entupido mesmo, já entupiu, né? A gente não costuma intervir. A gente intervém antes de entupir efetivamente, né? Se essa placa que tem na carótida não tem uma estenose significativa, o que é significativo? Para paciente que nunca teve nenhum sintoma, acima de 70%. Então, estenose acima de 70% é considerada significativa e a gente começa a pensar em intervir, tá? Agora, se a gente detecta, por exemplo, uma placa já nessa região, uma estenose não significativa, aí a gente tem que ficar em estado de alerta, né? Ficar de olho, acompanhar de tempos em tempos, para ver se isso vai progredir. Por exemplo, fiz uma ultrassom de carótida, eu tenho uma pequena placa, bem pequenininha. Aí já tem que começar a acompanhar, né? E aí controlar, por exemplo, se for sedentário, começar a fazer atividade física, regular a alimentação, perda de peso e controlar as doenças também, né? Parar de fumar, controlar a pressão alta, controlar a diabetes. Tudo isso envolve o tratamento, né? Não é que vai precisar operar logo de cara, não. Existem outras coisas que a gente pode fazer e a prevenção é, de longe, o mais importante. Pessoal, que eu sempre pego no pé de vocês é prevenção. Vamos evitar formar a plaquinha de gordura, né? Então vamos cuidar do açúcar, a gente vai cuidar do colesterol, vai evitar o diabetes, vai dar medicação para o colesterol se for necessário. A gente vai dar o AS se a obstrução for importante, que é para prevenir. O tratamento ele é muito semelhante da obstrução das artérias da coronária do ponto de vista medicamentoso, tá? Então os fatores de risco principais: pressão alta, diabetes ou alteração do metabolismo do açúcar, colesterol alterado, tabagismo, sedentarismo, falta de atividade física. Então, esses fatores de risco, obviamente tem questões genéticas, tem muitas outras coisas, né, Carol? Mas esse básico bem feito, pessoal, diminui muito o risco, tá? Diminui muito o risco. Então, o tratamento é o clínico, como a Carol falou, e pode ser tanto stent quanto cirurgia, Carol, se precisar fazer alguma coisa. Exatamente. Quando tem indicação de fazer alguma coisa, aí são as duas principais cirurgias. Uma delas é colocar stent, né, na região que tem a plaquinha para segurar, digamos assim, e abrir o espaço para passar o sangue. E a outra opção é a cirurgia aberta, que também é um corte no pescoço e a gente literalmente limpa essa plaquinha da artéria, né? Para que fique também melhor o fluxo, melhor a circulação nessa região. Perfeito. Beleza, pessoal? Se vocês tiveram com dúvida ainda de doença carotídea, a gente vai falar mais disso mais pra frente, né, Carol? Mas pode mandar pergunta aqui e a gente responde pra vocês. Agora, Carol, vamos falar de insuficiência venosa, que são as varizes, pessoal. Então, acho que essa dúvida de muita gente, né? E também acho que é o que o vascular trabalha muito no dia a dia, né, Carol? O que significa varize? O que é uma insuficiência venosa? É sinônimo, não é? Conta mais pra gente disso daí. Bom, então assim, a doença que o vascular mais trata no dia a dia no consultório são as varizes, tá? Que são as varizes? Na verdade, a gente tem o retorno do sangue para o coração, ele se dá de duas formas principais. Pelo sistema venoso profundo, que são as veias que ficam dentro dos músculos, e o sistema venoso superficial, que são as veias que ficam embaixo da pele no subcutâneo. Quando a gente fala de varizes, a gente está falando de uma insuficiência do sistema venoso periférico. Então, as veias da periferia, elas ficam com a parede mole, né? Ficam flácidas
E aí o sangue não retorna tão bem para o coração. E a gente tem que pensar que, principalmente em relação às pernas, o sangue está voltando contra a gravidade, né? Então, ele precisa de mecanismos para que ele volte adequadamente para o coração. E aí as varizes, a parede fica flácida, né? Fica mole, e aí o sangue fica acumulando, digamos assim, na perna, né? E aí tem vários graus, né? E a gente trata, dependendo da situação, de formas diferentes. Nem tudo é cirurgia. E nem tudo é grave. Nem tudo é grave, exatamente. Mas é uma doença que é importante você diagnosticar precocemente para que você consiga tratar. É um tratamento para o resto da vida. Sempre tem que estar acompanhando o vascular, mesmo que tenha operado, mesmo que tenha feito queimados vasinhos, qualquer coisa tem que acompanhar mesmo, porque volta, né? Volta não, progride. E aí a pessoa pode começar a ter cada vez mais sintomas. E quais são os sintomas, Carol? Conta pra gente, porque assim, eu recebo paciente que acha que tudo é culpa da variz, né? Então, isso aqui, essa dor, esse inchaço, pode ser? Pode, mas conta pra gente o que pode dar de sintoma principal aí. Os sintomas, digamos, são progressivos dependendo do grau da doença. Então, o primeiro sintoma que aparece muitas vezes são as telangiectasias, são aquelas veinhas. É mais estético, né? A gente vê que tem umas veinhas de coloração diferente e tudo mais, que é o primeiro sintoma. Você bate o olho e você vê, né? Que tem um vasinho ali desenhado. Exatamente. Conforme vai progredindo a doença, começa a ter dor nas pernas, mas não dor, é uma dor em peso, é uma dor principalmente depois do fim do dia, ou depois de ficar muito tempo de pé, ou muito tempo numa mesma posição sentado. Então é bem característica a dor relacionada às varizes. Em segundo lugar, pode ter inchaço. Então a perna começa a inchar, o sangue não volta tão bem, e aí começa a acumular nas pernas e começa a inchar, principalmente pé e panturrilha. Graus mais avançados pode inchar coxa também, mas é bem mais raro. Depois desse inchaço, começa a ter alteração de pele, né? Então a pele começa a ficar mais endurecida, às vezes até com um aspecto de casca de laranja, né? E aí começa a ficar mais escurecida, que a gente chama de dermatite, ocre, por causa do acúmulo de mais perto ali do tornozelo, né, Carol? Mais perto do tornozelo, até a metade da panturrilha, né? E às vezes até vai subindo até próximo do joelho. Então esse é como progride. E em último caso, depois dessas alterações de pele, outras alterações que podem acontecer, que são razoavelmente, que é mais incomum, mas pode acontecer, são as úlceras, né? As feridas, são as úlceras venosas. Então são feridas que abrem, expõem a carne, digamos assim, né? As partes mais profundas de debaixo da pele, às vezes até músculo, mas é mais raro. E são as úlceras varicosas que falam, né? E aí esse é o grau mais avançado da doença. Pode dar infecção grave. Pode dar infecção e tudo mais. A infecção pode começar na perna, pode progredir para o corpo. Então assim, a gente tem que tratar antes, né? Para evitar que isso aconteça e evitar alguma complicação mais grave. Perfeito. Carol, vou fazer umas perguntinhas rápidas sobre detalhes também. É mais comum em mulher? Bem mais comum em mulher. Sim, é o grupo de risco mais comum. Tem bastante relação familiar também, né? Então, a minha mãe tinha, a minha tia tinha, a minha irmã tem. É bem comum, tem uma relação familiar bem importante. Ótimo. Piora com a gestação? Piora, né? A gestação, a gente tem um aumento do volume abdominal. E aí isso acaba dificultando o retorno do sangue, né? Fica mais pesado o tronco. Então, dificulta o retorno, acaba piorando, sim. Gestação nunca é um bom momento pra gente começar a tratar varizes e tudo mais, porque muda muito. Aumenta as varizes, elas têm relação com o hormônio também, né? O hormônio feminino aumenta o quadro de varizes. E aí, na gestação, os hormônios estão todos alterados, em altas doses, então não é um bom momento para começar a tratar, assim. Tem que acompanhar, mas não é um bom momento para nem pensar em cirurgia, nem nada disso. Tem que esperar a gestação terminar pra gente ver o que vai sobrar. Porque às vezes aparece um monte de coisa, aí depois que acaba a gestação, aí melhora, né? Não fica tão severo e tudo mais, mas piora bastante sim. Uma outra coisa, pessoal, que vocês têm que entender é que, assim, varizes não necessariamente é aumento do risco de problemas cardíacos, tá? Né? Não é um aumento de risco de doenças cardiovasculares. Lesão arterial nas pernas, que daí são as artérias, varizes são veias. Então, nas artérias, daí
a gente vai pensar como se fosse carótida, artérias do coração. Então, tanto que pacientes jovens que não têm nenhum problema cardíaco, que nunca vão ter, tem varizes, né, Carol? E sobre tratamento, tá? Você falou que pode fazer assim, queimar os vasinhos? O que significa aí, queimar os vasinhos? Como que é isso daí? Existem vários tratamentos e dependendo do grau das varizes a gente define um tratamento específico. Então, quando os vasinhos são mais superficiais e pequenininhos, a gente injeta uma substância que é uma glicose bem concentrada, que ela vai gerar uma inflamação na parede do vasinho e ela vai secar, ela vai fechar o vaso, vai parar de circular sangue ali. Então, é como se a gente estivesse queimando ele por dentro, né? Você joga uma substância que vai gerar essa inflamação e ele acaba fechando. Interessante. Isso não é perigoso, né, Carol? No geral, é muito seguro, né? Sim, é um procedimento bastante seguro, a gente faz em consultório, né? E ele tem um resultado muito bom. Muito bom, né? E muito bom para a questão estética, né, Carol, também? Sim, exatamente. Secar os vasinhos a gente faz mais com queixas estéticas, né? Então são esses vasinhos bem superficiais que ficam visíveis. Quando os vasos começam a ficar mais calibrosos, aí só injetar uma substância não é suficiente, né? Precisaria de um volume muito grande para esse vaso fechar. E aí não é seguro fazer a injeção, né? A gente acaba não fazendo. Aí pode ou precisar de cirurgia ou de outras medidas, que é uma técnica que combina uma luz, né, do laser com a injeção dessas substâncias. Que é o CLACS que falam, né? Ou alguma coisa cirúrgica, né? Em que a gente vai mecanicamente tira esses vasos. Vai limpar, né? Vai limpar, exatamente. A gente tira o vaso mecanicamente, né? E aí, então depende realmente do grau. E não faz falta esse vaso, Carol? Não, porque a gente tem o sistema venoso profundo, né? Então o superficial tá doente, mas o profundo, se tiver bom, a gente compensa, né? É pior dá mais sintoma e é pior ter um vaso na periferia insuficiente do que não ter ele, né? Perfeito. Então não faz diferença nesse sentido. É como se fosse um anel viário, pessoal. Então um parou, um entupiu, quebrou a ponte, você tem outras alternativas. Exatamente isso. E meia elástica, Carol? Meia elástica, é um tratamento muito, muito efetivo para as varizes, né? Mas não para tratá-las propriamente dita, e sim para prevenir que elas progridam, né? E é um companheiro, assim, a meia elástica é um companheiro. A gente todo mundo fala, mas é difícil de usar no verão e tudo mais, mas para quem tem indicação, para quem tem muito sintoma, quando se acostuma a usar, fica muito confortável, assim, e ela realmente diminui a progressão da doença. Né? Diminui a progressão, além de tirar o sintoma. Exatamente, ela funciona nesses dois sentidos, porque na verdade ela está gerando uma compressão e aí ela deixa a veia, favorece na verdade o retorno do sangue, né? Então basicamente é isso, por isso que é bom usar meia elástica. Muito interessante, eu não sabia disso, que diminuía a progressão. Diminui. Legal. Ela retarda a progressão, né? Quando usada certinho, né? Quando usada todo dia, ou nos períodos que for ficar muito tempo numa mesma posição, aí ela realmente retarda a evolução da doença. Muito legal. E remédio? Tem remédio para isso? Porque tem gente que dá um monte de coisa, né, Carol? É indicado sempre, são algumas vezes só? Algumas vezes só. Os remédios que a gente conhece hoje em dia, eles ajudam em termos de sintoma, eles diminuem sintoma, então diminui a dor em peso, diminui inchaço, mas eles não vão efetivamente tratar as varizes. Não existe nenhum remédio que trate, que tire o vaso, né? A retirada deles é mecânica mesmo, seja química por injetando a substância ou mecânica tirando em cirurgia, né? Mas basicamente é isso. Tá, vou te fazer uma outra pergunta agora. Ficar muito tempo parado em viagem de carro ou viagem de avião principalmente, aumenta muito o risco de trombose nas pernas? Se recomenda usar meia elástica de rotina para todo mundo que vai viajar ou só para quem já tem um sintoma já de varizes? Como que é? Porque assim, toda vez que eu que não tenho, quando viajo horas de voo, o pé fica inchado, fica até difícil colocar no sapato, né? O que você recomenda? Caminhar durante o voo, né? O que você... Só pra gente entender também, diferente, a trombose venosa profunda e as varizes são doenças diferentes, né?
Então, a trombose venosa profunda é uma formação de um coágulo, um entupimento da veia, aquela veia que eu falei lá atrás, né? A veia que é mais profundas, que estão na parte do músculo. Varizes muito calibrosas aumentam um pouco o risco de trombose venosa profunda, mas quando é fases iniciais não tem esse risco aumentado. Em voos longos, é bom usar a meia elástica, principalmente para controle de sintoma. Qualquer pessoa pode usar. Tem algumas poucas contraindicações, por isso que é sempre bom consultar um vascular, né, para ter a informação, para ver o tamanho da meia, o grau de compressão, né, porque tem vários tipos de meia. Tem as meias que são mais frouxas, assim, e tem as meias mais apertadonas, as meias que comprimem mais. Então, cada caso... E se usar errado é pior, pessoal. Sim, exatamente. Tem gente que compra a meia muito, muito forte e fala, não consigo usar. Mas é porque talvez não fosse a meia mais adequada. Ou não se deu bem porque não era uma meia adequada. Tem medida, tem tudo certinho. Exatamente. Tá. E aí... A gente, no voo, você usar a meia diminui inchaço e tudo mais, porque é a mesma coisa, você favorece o retorno do sangue. Mesmo pessoas que não têm varizes, às vezes tem sintoma, então, às vezes tem sintoma de dor, de inchaço, né, um pezinho na perna quando faz viagem ou alguma coisa assim. Então, a meia é bom usar, é um benefício. Além disso, a meia, ela previne aí a trombose venosa profunda. Porque ela faz uma compressão e ela favorece o retorno do sangue. Mas só a meia, única e exclusivamente, não é tão suficiente. O bom é sempre dar uma caminhada no voo, ou por exemplo, tô viajando de carro, uma viagem longa, dá uma parada, dá uma esticada na perna. Enquanto estiver parado, mexe a panturrilha, porque isso vai melhorar o retorno do sangue e isso vai melhorar a parte circulatória e evitar a trombose. Aí tem quem chama a panturrilha de segundo coração, né, Carol? Exatamente, a gente fala que é o coração da perna, porque a panturrilha ela ajuda a bombear, a contração do músculo da panturrilha ajuda a bombear realmente o sangue e aí acaba melhorando o retorno e é o coração da perna. E a atividade física também é essencial para isso, né, Carol? Para proteger tanto da trombose quanto ajudar na insuficiência venosa, muitas vezes. Exatamente. Não? A atividade física é muito fundamental. Ter varizes não contraindica atividade física. Por favor, né? Pessoal, não vem com desculpa pra cima de mim aqui. Eu tenho varizes, não posso fazer exercício. Não, mentira. Na verdade o exercício ajuda, né? Porque mesma coisa, você melhora a musculatura, você melhora o tônus, né, das veias, e aí você favorece o retorno do sangue e diminui o risco de varizes, diminui a progressão também da doença. Então é muito importante fazer atividade física. Tá? A gente falou de bastante coisa, né, Carol? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu vou trazer outros colegas pra gente bater papo, vou trazer live, vou fazer outros papos com a Carol, porque a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa interessante, que muita gente tem dúvida. Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Siga a doutora Caroline no Instagram, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês acompanharem. A doutora Caroline trabalha com a gente aqui na Sarto, eu recomendo fortemente, é uma ótima colega. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigada. Nada.